Você acredita que Deus opera na união, na unidade? Se sim, vamos continuar a refletir sobre este tema, onde Deus fala que honrar pai e mãe significa que os nossos dias serão prolongados. Hoje falaremos sobre o segundo pensamento, o pensamento na promessa, um pensamento que justifica o porquê realmente precisamos honrar os nossos pais. Seja bem-vindo em mais um Devocional Palavra que Transforma, um canal para que possamos refletir juntas na Palavra de Deus e na reflexão nós somos edificadas, transformadas e o Senhor nos usa como mulheres para ajudar outras mulheres também a serem transformadas pela Palavra de Deus. Estamos nessa série de reflexões sobre honrar pai e mãe. Para algumas, este assunto pode parecer não importante, mas na verdade ele é. E você pode pensar neste momento, mas eu já sou uma mulher adulta, por que eu ainda preciso falar sobre este assunto? Porque nós nunca deixaremos de ser filhas, mesmo que o seu pai, a sua mãe já não esteja mais com você, você precisa continuar a honrá-los. No Antigo Testamento sempre se falou dos patriarcas, daqueles que representavam uma nação, uma tribo, daqueles que eram cabeça de uma família. E estes sempre eram lembrados. E você precisa lembrar dos seus pais. E se você não os conheceu por algum motivo ou faleceram muito cedo, você precisa honrar aqueles que foram autoridades sobre a sua vida. Mas mesmo assim, nunca despreze, independente das circunstâncias que você passou com o seu pai ou com a sua mãe. Deus a criou a partir de um homem e de uma mulher, um homem como um patrimônio na sua vida e uma mulher como um vínculo na tua vida. Assim nós refletimos no primeiro dia dessa série de reflexões, conforme o card que eu vou deixar aqui em cima. E dando continuidade sobre os pensamentos que justificam honrar pai e mãe. Nós já falamos sobre o pensamento em Deus. Quando eu tenho uma vida voltada para Deus, para o alto, eu vou obedecer, porque é um mandamento, é algo que Deus tem pedido para nós, tem nos ensinado sobre este assunto. E hoje vamos falar então sobre o pensamento na promessa. Se eu tenho um pensamento em Deus, eu também quero ouvir de Deus as promessas que Ele tem para nós. E uma das promessas que Ele tem para mim e para você é que os nossos dias serão prolongados se honrarmos pai e mãe. Viveremos na plenitude da vontade perfeita de Deus se realmente obedecermos este mandamento. No livro de Êxodo, no capítulo 20, versículo 12, fala sobre este mandamento. Honre seu pai e sua mãe para que os seus dias sejam prolongados. E quando eu penso na promessa, eu quero compartilhar novamente com vocês no livro de Efésios, capítulo 6, quando Paulo fala sobre os deveres domésticos, e um dos deveres é o dever de filho. Você é filha, sempre será filha de alguém, você tem que honrar. E diz assim a partir do versículo 1: Vós, filhos, sede obediente a vossos pais no Senhor. Então ele pede, é no Senhor, é no mandamento do Pai, é no mandamento de Deus, é no que Deus tem nos ensinado. Então nós sejamos obedientes naquilo que o Senhor tem como propósito para a nossa vida, para a nossa família, daquilo que o seu pai ou sua mãe ou aqueles que foram autoridades sobre você têm te ensinado a partir da palavra de Deus. E o que não foi ensinado, que foge totalmente aos princípios de Deus, você deve honrar ao nosso Senhor. E mesmo assim, você nunca poderá desrespeitar aqueles que são autoridades na sua vida. E ele continua, porque isto é o que? Justo. Dentro da palavra original sobre esse ser obediente, ele está dizendo o seguinte: estar de acordo com o quê? Com o que o Senhor tem direcionado. Se você tem um pai, uma mãe ou autoridade na sua vida, daquilo que eles já te ensinaram, que eram princípios, que estão de acordo com a palavra de Deus, então o Senhor te pergunta, se você está com um olhar na promessa, um pensamento na promessa de que seus dias serão prolongados, por que você ignora até hoje os ensinamentos que o seu pai e a sua mãe te deram, te ofereceram para que os seus dias fossem bem? Então o Senhor, ele diz aqui que é estar de acordo, estar em unidade, porque isso é justo. E ele fala justo porque é ajustado, apropriado
e você tem que ter uma imparcialidade, ou seja, seu pai e sua mãe falaram para você sobre os princípios que estão de acordo com a palavra de Deus, então não pode ter imparcialidade no seu coração. Ou você honra ou você não honra. Não tem como honrar em alguns casos. Eu preciso honrar, eu preciso cuidar, eu preciso respeitar. E as promessas, elas se cumprem na sua vida porque há uma unidade, há uma união entre pais e filhos. E você pode novamente pensar, mas os meus pais são pais que a vida deles é contra os princípios de Deus. Então como eu vou honrá-los? Respeitando e não os amaldiçoando, ou ter uma vida de falta de perdão aos seus pais por eles não terem sido com você o que você gostaria. E ele continua aqui: honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessas. O meu pensamento nas promessas, e eu só alcanço as promessas de Deus quando eu estou em unidade. Na palavra de Deus, neste mesmo livro, no livro de Efésios, no capítulo 4, ele fala sobre a unidade da fé. Então é algo que realmente vem colocar no nosso coração uma justificativa que quando eu estou com os meus pensamentos na promessa, ou seja, nos dias que virão, que serão prolongados para a minha vida, então eu começo a entender que realmente eu preciso honrar os meus pais, porque precisa ter uma unidade entre a parte dos pais e a sua parte. E diz assim: rogo-vos, pois eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamado. Paulo tinha um chamado. E continua: com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros no amor. Se os teus pais, eles não são o que você gostaria que eles fossem, eu preciso suportá-los no amor. Eu preciso dizer: eu amo os meus pais, mesmo que estejam fora dos princípios da palavra de Deus. E se os seus pais têm te exortado, têm te ensinado, têm te aconselhado dentro dos princípios, mas você não quer honrá-los, não quer obedecê-los, porque acha que a visão que você tem é uma visão mais moderna, mais contemporânea, dentro de uma ideologia relativada nos tempos que vivemos hoje, você não estará em unidade, e as promessas que o Senhor tem para você como uma vida prolongada não se cumprirá, porque é preciso unidade, é preciso suportar no amor que o Senhor já colocou no seu coração, mas que você não consegue expressar. E ele diz assim: procurando guardar a unidade de espírito pelo vínculo da paz. O Espírito Santo que já habita em você, você precisa buscar a paz com os seus pais. Para quê? Por quê? Porque os seus pensamentos devem estar na promessa. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Então, é um só, é uma só fé, é uma só graça, é um só Deus, é um só Espírito, é uma unidade que você precisa ter para que os seus dias sejam prolongados. Os meus pensamentos têm que estar na promessa. Qual promessa? A promessa de dias prolongados dentro da vontade perfeita de Deus. E um outro versículo também que fala sobre esta questão da unidade está em Romanos capítulo 15, versículo do 5 ao 6, que diz assim: ora, o Deus de paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento um para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordes a uma boca, glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, precisa ter uma unidade, precisa ter esta paciência de lidar com duas pessoas importantes na sua vida, mas que você tem desprezado porque estão fora daquilo que você imagina que é importante. Ou são seus pais, por exemplo, que estão fora da palavra de Deus. Pode ser essa situação, mas mesmo assim eu preciso ser paciente, porque quem habita em você é o Espírito Santo de Deus, que te concede os frutos do Espírito para que você seja mansa, paciente e amorosa e obediente à palavra de Deus. E a palavra de Deus nos diz que
precisamos obedecer pai e mãe para que os nossos dias sejam prolongados. Um pensamento nas promessas. E quando a gente fala sobre promessas, no livro de Jeremias, no capítulo 32, quando ele fala a promessa e o sinal da restauração de Israel e das bênçãos espirituais. Quando eu começo a dar importância mais na promessa do que nas circunstâncias que eu vivo de relacionamento, onde eu quero impor a minha ideia, eu quero impor a minha forma de agir, ignorando a autoridade dos pais ou daqueles que já cuidaram ou cuidam de você, então eu deixo de viver as promessas porque eu não estou em unidade. E ele diz aqui que há bênçãos para nós. E no versículo 38 deste capítulo 32 diz assim: E eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. E lhes darei um mesmo coração e um mesmo caminho para que me temam todos os dias para seu bem e bem de seus filhos depois deles. De geração em geração, se hoje você começar a cativar e dar a importância e praticar o pensamento na promessa de dias prolongados, não será somente você que viverá essas bênçãos, mas a sua geração e geração após geração, se você for um testemunho do que realmente Deus tem te ensinado. E como fala aqui, em um mesmo coração, e o mesmo coração também tem que ser o mesmo coração de Deus. E para finalizar, vamos orar em cima da palavra, como nós falamos no segundo dia sobre os pensamentos em Deus. E queríamos orar todos os dias no final de cada publicação desta série, no livro de Deuteronômio, capítulo 6, que diz assim: Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor vosso Deus para se vos ensinar, para que os fizesseis na terra a que passais a possuir. Para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Que em nome de Jesus os seus dias sejam prolongados, porque essa é uma promessa do Senhor para a sua vida, desde que você cumpra o mandamento. O primeiro mandamento com promessa, que é honrar pai e mãe. Seja essa mulher, seja um testemunho. Se hoje você é mãe, passe esses ensinamentos aos teus filhos para que honrem a você, a seu esposo, se assim estiver constituída a sua casa, se não, da forma como está constituída. Você tem que dizer: honre aqueles que são autoridade sobre a sua vida. Honre os seus avós, honre os seus bisavós, honre a história da sua família. Esta é a família que Deus te deu. E continue conosco nos próximos dias, nas próximas publicações, ainda sobre 2 pensamentos: o pensamento na gratidão e o pensamento na paz, que nos levam a ter uma justificativa de que realmente eu preciso honrar pai e mãe. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.